Olá, guerreiro! Olá, guerreira! Amantes das armas, vocês inscritos aqui no canal Tiro Certo, seguidores do perfil no Instagram, alunos do Descomplicarma e também do Survival 2023. Eu estou aqui, agora são 4 horas da manhã, 4h38, e eu estou aqui exclusivamente para gravar esse vídeo para vocês, porque foi publicado agora há pouco no Diário Oficial da União o decreto de número 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que faz as alterações na política de armas do Brasil, agora com a posse do governo Lula. E nesse vídeo eu vou trazer para você aqui de forma bem sucinta, de forma bem prática, quais foram as reais alterações, tá? Eu não vou editar esse vídeo com grandes firulas nem nada, porque eu quero que ele seja bem prático e objetivo no conteúdo, tá? Então eu vou ler aqui rapidamente para vocês o decreto. Eu já fiz uma live lá no Instagram sobre esse decreto com a minuta. Só que presta atenção, tem alterações no decreto que não estavam constantes na minuta e nós vamos falar sobre elas. Decreto número 11.366, de 1º de janeiro de 2023, suspende os registros para a aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Restringe os quantitativos de aquisição de armas e de munições de uso permitido. Suspende a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro. Suspende a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores e institui grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação à Lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o famoso Estatuto do Desarmamento. Então vamos lá. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, decreta. Artigo 1º. Este decreto suspende os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Restringe os quantitativos de aquisição de armas e de munições de uso permitido. Suspende a concessão de novos registros de clubes e escolas de tiro. Suspende a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e caçadores. E institui grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação à Lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Guerreiros, eu não vou ler o decreto inteiro. Se você quiser a análise ponto a ponto da minuta que nós tínhamos em mão, tem uma live gravada lá no Instagram, @Descomplicarma, tá aqui, ó. Você segue @Descomplicarma lá no Instagram e você dá uma olhada. Eu vou elencar os principais pontos e depois nós vamos falar sobre principalmente as revogações que estão constantes aqui nesse decreto e que não estavam constantes na minuta. Vamos lá? O primeiro ponto, e que está assombrando já a maioria das pessoas, desculpe, é o artigo 2º, que ele fala do recadastramento de armas. Então, ele diz que as armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, adquiridas a partir da edição do decreto número 9.785, de 7 de maio de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas, SINARM, no prazo de 60 dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei número 10.826 de 2003. O que diz aquele artigo? Que as armas das Forças Armadas, militares ou outras categorias que têm regime próprio de registro de armas não têm necessidade de serem cadastradas no SINARM, tá? Colecionador, atirador, caçador vai ter que adquiriu as suas armas
ou com as suas armas que foram adquiridas após 7 de maio de 2019, terão que cadastrá-las no Sinarme em 60 dias. Vocês sabem que isso cheira a controle e possível intenção de confisco, busca e apreensão, tá? Mas temos aí 60 dias para fazer esse cadastro e manter as armas registradas legalmente. Seção 2. Das armas de uso restrito. Artigo 3º. Ficam suspensos os registros para a aquisição e transferência de armas de fogo de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares até a entrada em vigor de nova regulamentação, a Lei número 10.826 de 2003. Ele fala aqui também que fica suspensa a renovação do registro de armas de uso restrito até a entrada dessa nova regulamentação, mas fica prorrogada a validade dos registros vencidos após a publicação deste decreto até o prazo no que se refere o caput aqui, que é até a entrada de vigor de nova regulamentação. Fica suspensa a aquisição de munições para armas de fogo de uso restrito até a entrada em vigor da regulamentação prevista no caput. Então é o seguinte, mesmo que, pelo meu entendimento aqui, mesmo que haja autorização anterior às medidas cautelares do Fachin, você não adquire mais armamento de uso restrito até que entre em vigor uma nova regulamentação, e que a gente sabe que essa regulamentação muito provavelmente não será favorável a isso. Vamos lá. Armas de uso permitido. Agora ele está falando sobre posse, sobre armas adquiridas no Sinarme. Cada pessoa poderá adquirir no máximo 3 armas de fogo de uso permitido, desde que observados os requisitos previstos neste decreto e na legislação em vigor. Aqui o que acontece? Foi igualado o que tinha acontecido lá, aquela preparação do Fachin, aquela medida cautelar do Fachin foi instituída em decreto agora. Então, a posse de armas foi igualada ao porte e você precisa comprovar efetiva necessidade, além de apresentar uma declaração de que a sua residência possui um cofre, um lugar seguro com tranca para armazenamento das armas de fogo desmuniciadas, desde que seja proprietário das armas de fogo desmuniciadas de que seja proprietário, de modo a adotar medidas necessárias para impedir que menor de 18 anos de idade ou pessoa civilmente incapaz se apodere da arma de fogo sob sua posse ou sua propriedade. Vamos lá, e aqui vem as questões para comprovação dos requisitos, são os mesmos que estão lá no Estatuto do Desarmamento, então não tem nada novo aqui. Certidões de antecedentes criminais, capacidade técnica, capacidade psicológica, com os prazos aqui, né? A partir do momento que você cumpriu os requisitos, a Polícia Federal tem 30 dias para emitir autorização, aí você tem um prazo também para adquirir a arma e tudo mais. Aí ele fala aqui também no artigo 6º que o certificado de registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal e precedido de cadastro no Sinarme tem validade no território nacional e autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências desta ou no interior do seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou pela empresa. Nesse artigo, tem um parágrafo único que diz que, para os fins dispostos no caput, considera-se 1. Interior da residência ou dependências desta, toda a extensão da área particular registrada do imóvel, edificada ou não, em que se resida o titular do registro, inclusive quando se tratar de imóvel rural, ou seja, manteve-se a posse estendida. É uma pequena boa notícia aí, né? A posse estendida está garantida aí dentro da sua residência ou da sua propriedade rural ou também no seu local
de trabalho. Ele também estabelece aqui que o titular do estabelecimento da empresa é aquele definido em seu instrumento de constituição e o responsável legal pelo estabelecimento pela empresa é aquele designado em contrato individual de trabalho com poderes de gerência, ou seja, se você é contratado para gerenciar uma empresa, para ser ali um CEO, um líder ali, um chefe, você pode ter a posse de uma arma naquele local e portá-la ali dentro da empresa, somente dentro da empresa. Artigo 7º. O proprietário da arma de fogo, na hipótese de mudança de domicílio ou outra situação que implique o transporte da arma de fogo, deverá solicitar guia de trânsito à Polícia Federal para as armas de fogo cadastradas no SINARME na forma estabelecida em ato editado pelo diretor-geral da Polícia Federal. Parágrafo único. A guia de trânsito não autoriza o porte da arma, apenas o seu transporte desmuniciada e acondicionada de maneira a não ser feito uso e somente no percurso nela autorizado. Então aqui está falando para armas registradas no SINARME, armas de posse. Vamos lá. Aqui fala que sobre o prazo de validade de armas de militares, essas coisas que é indeterminado. Fala que as armas de fogo particulares e institucionais que não têm brasão têm que ser conduzidas com um certificado de registro de arma de fogo ou com um termo de cautela. Fala sobre a transferência de arma de fogo de uso permitida e que ela pode ser feita desde que a pessoa cumpra os requisitos, né? O mesmo requisito de aquisição, isso aí não é novidade nenhuma. Vamos lá, vai vindo, e agora a gente vai falar sobre... ele também fala sobre a aquisição de munição, né? Artigo 12, a aquisição de munição ficará condicionada à apresentação pelo adquirente de documento de identificação válido e do certificado de registro de arma de fogo no SINARME ou no SIGMA, conforme o caso, e ficará restrita ao calibre correspondente à arma de fogo registrada, limitada a 50 unidades de munição por ano. Isso é para posse, não se aplica a quem tem CR, a quem é CAC. De CAC nós vamos falar em seguida. Vamos lá. Capítulo 2, do registro e da fiscalização dos clubes e das escolas de tiro e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores. Fica suspensa até a entrada em vigor da nova regulamentação, a Lei número 10.826 de 2003, a concessão de novos registros de clubes e escolas de tiro e colecionadores, atiradores e caçadores. Ou seja, não serão deferidos concessão de registro de clubes, escolas de tiro e CAC. CR não será deferido. Danilo, como que vai ficar quem já deu entrada na regulamentação anterior? Ainda não sabemos, quem vai definir isso é o Comando do Exército. Provavelmente teremos uma definição durante a semana e aí eu trarei para vocês aí a atualização. Nós não sabemos. Parágrafo único, isso aqui é importante, ó. Fica suspensa a prática de tiro recreativo em clubes, escolas de tiro ou entidades similares por pessoas não registradas como caçadores, atiradores ou colecionadores perante o Exército Brasileiro ou que não possuam porte de arma de fogo. Então, aquele amigo que você levava para atirar com você, eu, por exemplo, que levava meu filho, minha filha aqui, está suspensa essa prática, tá? Quem não tiver CR não pode entrar no stand para praticar o tiro. Pode entrar no clube? Claro que pode entrar no clube, mas não pode acessar a pista de tiro, certo? Vamos lá. Artigo 14, esse é importante, tá? E, aliás, esse é o mais crítico para nós, que somos atiradores, colecionadores e caçadores, porque ele diz assim: não será permitido o porte de trânsito de arma de fogo municiada por colecionadores, atiradores e caçadores, inclusive no trajeto entre a sua residência e o local de exposição, prática de tiro ou abate controlado de animais. Ou seja, caiu o porte de trânsito. Caiu a GT? Caiu a GT? Não, não caiu a GT. GT não é porte de trânsito. Caiu o porte de trânsito. A autorização de andar com a arma municiada
alimentada e carregada. Ou seja, você vai para o clube de tiro, para você estar dentro da legalidade, você terá que transportar a sua arma desmuniciada e acondicionada de maneira que não permita o pronto uso. Isso é o que diz a lei. Inciso 1º desse artigo 14 fala que fica garantido no território nacional o direito de transporte das armas desmuniciadas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do certificado de registro de colecionador, atirador e caçador ou do certificado de registro de arma de fogo válido e da guia de tráfego. Então, assim, tem que ter o CR ou o CRAF e a guia de tráfego, como era anterior a 2018, desculpa. Podia andar sem o CRAF se você tivesse com o CR e guia de tráfego. Podia andar sem o CR se você tivesse com o CRAF e a guia de tráfego. Então, hoje, desde que a arma esteja desmuniciada e acondicionada em recipiente, desde que a munição seja transportada acondicionada em recipiente próprio e separado das armas e as armas estejam desmuniciadas, você pode transportar em todo o território nacional a sua arma de colecionador, atirador ou caçador, tendo o CR e a guia de tráfego ou o certificado de registro da arma e a guia de tráfego. A guia de tráfego é o documento que confere a autorização para o tráfego de armas, acessórios e munições no território nacional e corresponde ao porte de trânsito nos termos do disposto do artigo 24 da Lei nº 10.826 de 2003. Então, a gente chama de porte de trânsito, mas porte de trânsito é transportar a arma, tá? O porte, o que a gente fala que é de trânsito, é porte de arma mesmo, é o porte municiado, alimentado e carregado. Então é isso, tá? Porte de trânsito, como a gente conhece, como a gente entende, caiu, esquece por enquanto. Vamos ver se a gente consegue reverter isso, né? Artigo 16. Artigo 15. Os caçadores registrados no Comando do Exército poderão portar armas portáteis e deporte do seu acervo de armas de caçador durante a realização do abate controlado, observado o disposto na legislação ambiental. Então, se você está lá fazendo o abate do javali, você vai poder portar uma arma tanto portátil, né, uma espingarda, uma arma longa, como uma arma de porte junto para poder fazer a caça. Isso aí está garantido. As armas deverão estar acompanhadas do CRAF e da guia de tráfego. Artigo 16. Aquisição de munição por CAC. Aquisição de munição para armas de uso permitido por colecionadores, atiradores e caçadores ficará condicionada à apresentação pelo adquirente de documento de identificação válido e do certificado de registro de arma de fogo no SINARME ou no SIGMA, conforme o caso, e ficará restrita ao calibre correspondente à arma de fogo registrada. Inciso 1. Primeiro, os atiradores e os caçadores proprietários de arma de fogo poderão adquirir, no período de 1 ano, até 600 unidades de munição para cada arma de uso permitido registrada em seu nome. É 50 munições por mês, 60 munições. Dá para você fazer o treino de um treino por mês aí no clube de tiro. Lamentável. Os atiradores e caçadores comunicarão a aquisição de munições para armas de fogo de uso permitido ao comando do Exército no prazo de 72 horas, contado da data de efetivação de compra e o endereço do local em que serão armazenados. Nós estamos falando de armas de uso permitido. Ah, mas como é que ficou? Quais são as de uso permitido? Quais são as de uso restrito? Assiste até o final, que nós vamos falar no final, lá embaixo, onde há a revogação dos decretos. Aí nós vamos entender como ficou essa questão, tá? Vamos lá. As armas pertencentes ao acervo de colecionador, no inciso 3º do artigo 16, diz que as armas pertencentes ao acervo de colecionador não podem ser consideradas para a aquisição de munições para armas de fogo de uso permitido, no que se refere ao inciso 1º. Isso nós já sabíamos, a arma de colecionador não dá direito a adquirir munição.
Artigo 17, o Comando do Exército fiscalizará o cumprimento das normas e das condições. Vamos lá. Artigo 18, as munições originais recarregadas fornecidas pelos clubes escolas de tiro são para uso exclusivo nas dependências da agremiação, em treinamento, curso e instruções. Isso aí já era assim, você não compra arma no clube, você não compra munição no clube de tiro recarregada para levar para casa, ou munição nova se lá não for loja, então é para uso lá. Também diminuiu bastante aqui a aquisição de munição, vai depender da quantidade de filiados que o clube tem, então vai ser 50 munições por filiado por mês que eles podem adquirir, isso é muito pouco. E fala sobre o controle pelo Sicoven do estoque de munições, né? Vamos lá. Da prática do tiro esportivo. Artigo 19. A prática do tiro esportivo, nos termos da lei número 9.615, de 24 de março de 1998, nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração do tiro, por pessoas com idade entre 14 e 18 anos, somente poderá ser autorizada por decisão judicial. Então, se tem um atirador aí que é menor de 18, só vai poder fazer a prática com decisão judicial, como já era anteriormente. A prática do tiro desportivo nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração de tiro por pessoas com idade entre 18 e 25 anos estará restrita a locais autorizados pelo Comando do Exército e poderá ser feita com a utilização da arma de fogo e munição da entidade de tiro, da agremiação ou cedida por outro desportista, como já era antes, tá? O Comando do Exército poderá conceder autorização para aquisição de munições em quantidades superiores àquelas previstas. Então, o Comando do Exército ele pode te autorizar você adquirir mais de 600 munições, desde que você justifique e eles acreditem na sua justificação, né? Para treinamento ou participação em competição. No capítulo 4 fala sobre o grupo de trabalho, fica instituído o grupo de trabalho com vistas à regulamentação da lei número 10.826, aí fala aqui que vai ser composto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai ser quem vai coordenar, né, nosso amigo Dino, aí Ministério da Defesa, Ministério da Fazenda, Polícia Federal, CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, Advocacia Geral da União, Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, instituições sem fins lucrativos que atuam no tema, né? Sou da paz, sou não sei que lá da onde, essas coisas e tudo mais, né? Então fala sobre isso, depois você lê lá, você vai entender. Pra gente não tem muita coisa aqui. Capítulo 5, disposições finais e transitórias. O proprietário da arma de fogo de uso permitido ou restrito é obrigado a comunicar imediatamente à unidade policial local, assinar arma, extravio, furto, roubo, recuperação de arma, essas coisas que a gente já sabe que já era como era antes. Aqui fala sobre como que a unidade policial fará nesse caso. Fala também que agora no artigo 27 uma coisa aqui interessante, serão cassadas as autorizações de posse e porte de arma de fogo do titular que responda a inquérito policial ou ação penal por crime doloso, e isso aí tem que fazer mesmo, né, guerreiros, né? Aí fala que o proprietário tem que entregar a arma à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, conforme o caso, mediante indenização na forma prevista no artigo 48 do Decreto 9.847, que é de 150 a 450 reais, ou providenciar a transferência para terceiro. Então, o cara que foi notificado, tá respondendo um inquérito, vou ter que me desfazer da minha arma, eu posso transferir ela para alguém que seja habilitado a receber essa arma de uso permitido. Vamos lá. Isso se aplica a todas as armas de fogo do indiciado. A apreensão da arma de fogo é de responsabilidade da Polícia Judiciária, competente para a investigação do crime motivador da cassação. No caso de inquérito policial que envolver violência doméstica, a própria autoridade ali que atendeu a ocorrência, ela tem que ir lá e recolher as armas daquele agressor, tá? Isso aqui tá previsto. Fica suspensa artigo 28, atenção aí, ó, pessoal da recarga. Tinha um pessoal aí fazendo propaganda, né? O tiro não vai acabar, compre o seu curso de recarga. Você sabe quem que é, né? Fica suspensa a aquisição de insumos para a recarga de munições por pessoas físicas, inclusive para colecionadores, atiradores e caçadores, até a publicação da nova regulamentação.
Ou seja, você só vai comprar o seu insumo daqui uns 6 meses quase, ou mais. Se liberar, né? Fica suspensa a venda de acessórios, de partes de componentes de maquinários listadas no inciso 3º do artigo 2º do anexo 1, Regulamento de Produtos Controlados, aprovado no Decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019. Sabe o que é? Mira holográfica, luneta, prensa de recarga e outras cositas más. Suspensa a venda desses acessórios. Artigo 30, aqui até uma coisa que foi interessante: para a renovação dos registros concedidos em regime anterior, serão observados os requisitos desse decreto, respeitando o quantitativo de armas de uso permitida já autorizadas. Então, se você comprou a quantidade de armas lá que era autorizada anteriormente, você tem direito a renovar o registro de todas elas, você não vai ter que se desfazer de armas, segundo o decreto que está vigente aqui. No caso de você não cumprir os requisitos, você vai ter que transferir ela para alguém ou entregar as armas por 150 até 450 reais. Artigo 31 fala sobre réplicas e simulacros, proibida ali a produção. Artigo 32, ficam revogados. Decreto número 9.845 de 25 de junho de 2019. 9.846 de 25 de junho de 2019. Os seguintes dispositivos do decreto número 9.847 de 2019, artigo 1º, artigo 12 ao artigo 15, artigo 17, artigo 21, artigo 59. Os seguintes dispositivos do decreto número 10.030 de 2019, o artigo 3º e o artigo 4º, o artigo 5º, na parte em que altera o artigo 12 do decreto 9.847 de 2019, do anexo 1º, regulamento de produtos controlados, os incisos 1, 2, 4 e 7 da linha 3ª do artigo 2º e o inciso 1º, a linha 1º e a linha 2º do artigo 7º. O decreto número 10.628 de 12 de fevereiro de 2021, eu me assustei aqui, eu vou te falar por quê. O decreto número 10.629 de 12 de fevereiro de 2021 e o artigo 1º do decreto número 10.630 de 12 de fevereiro de 2021, na parte em que altera os artigos 12, artigo 13, artigo 15 e artigo 17 do decreto número 9.847 de 2019. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, Brasília, 1º de janeiro de 2023, 202 aqui da independência, né? Bicentenário, né, da independência, 135º da República. Luiz Inácio Lula Arápio da Silva e o Flávio Dinossauro Castro Costa, que assinam esse decreto. Vamos lá, como é que ficaram os calibres restritos e calibres permitidos? Quando eu vi aqui a revogação dos decretos, eu vi decreto número 10.628 de 2021 e 10.629 de 2021, eu falei, ferrou. Caíram os calibres que eram agora permitidos, viraram restritos de novo. Mas, graças a Deus, eu estava redondamente enganado. Por que, Danilo, que você estava redondamente enganado? Porque o decreto... Perdão. O decreto que institui como calibres permitidos os que alcançam até, no máximo, 1.620 joules na saída do cano é o decreto número 10.627 de 12 de fevereiro de 2021. Então, ele não foi revogado. 9mm continua calibre permitido, 40 permitido, 45 permitido, 357 permitido. Continuamos com esses calibres como calibres permitidos por enquanto. Guerreiros, apressem as suas aquisições, porque a aquisição de calibre permitido não está suspensa, só calibre restrito, que no caso é 44 Magnum, 556, 454 Caçu, 762, esses calibres. Apressem as suas aquisições, apressem os seus crafts,
deem entrada nas coisas que vocês precisam. Danilo, não sei como fazer, não tenho dinheiro para despachante, não tenho nada disso. Guerreiros, é o seguinte, diante das circunstâncias, eu vou abrir mais uma turma do Descomplicarma, que é o curso completo que te ensina a dar entrada em todos os processos, tá? O link já está aqui na descrição, o preço é R$ 99,00, ou você paga em 12 vezes aí de R$ 9,90, 10 vezes, desculpa, de R$ 9,90. Muito barato, tem tudo que você precisa para você fazer os seus processos ainda esse mês. Se você quiser ainda um acompanhamento mais de perto, a gente estava com as vagas já encerradas para o Survival 2023, tá? Eu tinha aberto 100 vagas, abri mais 10 vagas remanescentes, elas já esgotaram e eu vou abrir mais 40 vagas somente. Então, no Survival 2023 você vai ter todas as atualizações em tempo real do que está acontecendo, normas, portarias, decretos, mudou isso, mudou aquilo, como é que está o andamento desse grupo de trabalho aqui, o que está sendo decidido, e também o suporte avançado individual para te auxiliar nos seus processos aí, nas suas requisições, tá? Então esse é o vídeo de hoje. Eu creio que esse canal está apresentando em primeira mão essa análise do decreto publicado aqui para vocês. Eu estou aqui, ó, 5 horas da manhã, gravando esse vídeo exclusivo aí para vocês. Espero que tenha tirado suas maiores dúvidas. Estou com vocês, vocês não estão sozinhos, juntos nós vamos vencer. Segue aqui o canal, clique em inscrever-se, curte esse vídeo e segue a gente lá no Instagram, @Descomplicarma. Todo dia tem caixinha de pergunta, responda suas perguntas lá na caixinha, no direct. Tamo junto, até a próxima.